Oi, pessoal! Vamos abordar aqui os exercícios que envolvem encontrar a matriz de uma transformação linear e também como determinar a expressão de uma transformação linear a partir de alguns valores conhecidos nessa transformação. Vamos começar, então, escrevendo a transformação linear associada a cada matriz, que será uma transformação de Rn para Rm, se a matriz for de ordem AM por N. Assim, a dimensão de cada espaço é obtida a partir da ordem da matriz. Então, o primeiro passo é identificarmos a ordem da matriz que está sendo dada. No item A, como a matriz é de ordem 2 por 2, a transformação linear é da forma T do R2 no R2 e será definida multiplicando-se a matriz 2 por 2 pela matriz coluna 2 por 1 com as variáveis x e y. Realizando a multiplicação das duas matrizes, que consiste em multiplicar os elementos da primeira linha (2 e 0) por xy para obter a primeira coordenada e multiplicar os elementos da segunda linha, 0 e 1, por x e y para obter a segunda, obtemos então que a transformada é igual a 2x e y. No item B, como a matriz é de ordem 4 por 2, a transformação linear é da forma T do R2 para o R4, ou seja, toma pares ordenados e os transforma em quádruplas ordenadas. Para determinar a expressão que faz essa transformação, multiplicaremos a matriz pelo vetor do R2, com coordenadas genéricas x e y. Realizando a multiplicação das duas matrizes, que consiste em multiplicar cada linha da matriz pelo vetor de coordenadas x e y, obtemos que a transformação T, que toma pares ordenados x e y, transforma-os em vetores do R4 calculando x mais 3y na primeira coordenada, x mais y na segunda, menos x menos 2y na terceira e menos 3x mais y na quarta. No exercício 6, agora vamos fazer o contrário. Partindo da expressão da transformação linear, determinar a matriz. No item A, T é uma transformação que toma elementos de coordenadas x, y, z, ou seja, triplas ordenadas, e a transforma em pares ordenados. Assim, como T é uma transformação do R3 para o R2, concluímos que a matriz dessa transformação é de ordem 2 por 3, e é tal que, ao ser multiplicada pelo vetor x, y, z do R3, resultará no vetor do R2, obtido somando-se x mais z na primeira coordenada e y mais z na segunda. Precisamos, então, determinar os 6 elementos dessa matriz A de ordem 2 por 3, que aqui denotamos por A, B, C, D, E, F. Esses valores podem ser determinados realizando a multiplicação entre as duas matrizes e comparando com os termos do lado direito. Assim, observamos que se AX deve ser igual a X, então A é igual a 1. BY deve ser 0, pois é um termo que se anulou no lado direito, então B é igual a 0. E se CZ deve ser igual a Z, então C igual a 1. Assim, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1. Aplicando o mesmo raciocínio na segunda equação, concluiremos que D igual a 0, E igual a 1 e F igual a 1. Obtivemos, então, todos os elementos da matriz dessa transformação linear. Outra
forma de determinarmos a matriz de uma transformação linear é calcularmos cada coluna da matriz aplicando a transformação em cada vetor da base canônica do espaço. Nesse exercício, como a transformação toma elementos do R3, sua base é composta de 3 vetores. Assim, calcularemos T em E1, T em E2 e T em E3. O vetor E1 da base canônica do R3 tem coordenadas 1, 0 e 0. Aplicando a transformada T, que soma x com z e y com z, obtemos o vetor do R2 de coordenadas 1, 0, que será a primeira coluna da matriz da transformação. Tomando agora o segundo vetor da base canônica de coordenadas 0 e 1, 0, somando a coordenada x com a z e a y com z, obteremos o vetor de coordenadas 0, 1, que será a segunda coluna de A. Tomando agora o vetor de coordenadas 0, 0, 1, obteremos o vetor de coordenadas 1, 1, que será a terceira coluna de A, e obtemos assim, então, a matriz da transformação. No item B, a transformação F toma quádruplas ordenadas e transforma em pares ordenados. Assim, F é uma matriz do R4 para o R2. E a matriz da transformação, então, é de ordem 2 por 4 e é tal que, multiplicando-se ela pelo vetor do R4 de coordenadas A, B, C, D, deve resultar no vetor do R2 obtido, somando-se as coordenadas A e D na primeira coordenada e B, C na segunda. Como A é de ordem 2 por 4, teremos que determinar os 8 elementos dessa matriz. Realizando a multiplicação e comparando com os termos do lado direito da equação, obtemos A1 igual a 1, que é o coeficiente de A, A2 igual a 0 e A3 igual a 0, que são os coeficientes de B e C, e A4 igual a 1, que é o coeficiente de D. Na segunda linha, o coeficiente B e C é 1, assim, A6 e A7 são 1, os demais são zeros. Obtemos, assim, a matriz dessa transformação. No exercício 7, queremos determinar a expressão de uma transformação linear do R3 para o R2, tal que aplicada ao vetor de coordenadas 1, menos 1, 0, resulta no par ordenado 1, 1. Aplicado em 0, 1, 1, resulta no vetor de coordenadas 2, 2. E aplicado no vetor de coordenadas 0, 0, 1, resulta no par ordenado 3, 3. Depois que determinarmos a expressão de t, utilizaremos para calcular o valor da transformação de 2, menos 1 e 1. Observando os 3 valores dados, obtemos que os vetores V1, V2 e V3 são vetores que formam uma base para o R3, pois são LIs e geram o R3. E os vetores de coordenadas 1, 1, 2, 2 e 3, 3, que chamamos de W1, W2 e W3, são vetores que pertencem à imagem da transformação. Para determinarmos a expressão que define essa transformação, iniciamos escrevendo a combinação linear de um vetor do R3, de coordenadas x, y, z, em função dos 3 vetores dados da base, que foram V1, V2 e V3. Observe que se tivermos os valores de A, B e C, que são os coeficientes dessa combinação linear, para encontrar a expressão da transformação, usamos esses valores e multiplicamos pelos valores dados de W1, W2 e W3, que são as imagens indicadas no exercício. Vamos, então, substituir os vetores V1, V2 e V3,
realizar a multiplicação por escalar e a soma dos vetores até chegarmos na igualdade de vetores, de onde obtemos 3 equações de um sistema que, ao ser resolvido, nos dá que A igual a x, B é igual a y mais x e C igual a z menos y menos x. Agora que já temos os valores de A, B e C escritos em função de x, y e z, substituímos na expressão que define a transformação. Como W1, W2 e W3 são os vetores de coordenadas 1, 1, 2, 2 e 3, 3, respectivamente, multiplicando pelos valores obtidos para A, B e C, obteremos que T transforma os vetores do R3 em vetores do R2, calculando menos y mais 3z na primeira e na segunda coordenada. Agora, a partir da expressão de T, podemos determinar a imagem de qualquer vetor x, y, z. E, em particular, para o vetor de coordenadas 2, menos 1 e 1, teremos, substituindo x por 2, y por menos 1 e z por 1, menos 1 mais 3 vezes 1 nas duas coordenadas, que resulta no vetor do R2 de coordenadas 4 e 4. Vamos aplicar o mesmo desenvolvimento do exercício anterior para resolver este exercício 8. Temos que T é uma transformação que leva pares ordenados em pares ordenados, e sendo os vetores 1 menos 3 e 2 menos 5 os vetores nas quais foram aplicados a transformação uma base do R2, podemos escrever a combinação linear para um vetor genérico do R2xy como sendo A vezes 1 menos 3 mais B vezes 2 e 5. Aplicando a transformação em ambos os lados da equação e considerando que ela é linear, observamos que podemos substituir T de 1 e menos 3 e T de 2 menos 5 pelos valores dados no exercício, que são 1, 1 e 1 menos 1. Realizando a multiplicação por escalar e depois somando esses dois vetores, observamos que para determinar a expressão dessa transformação, temos que substituir os valores de A e B, que são os coeficientes que indicamos lá na combinação linear. Então, para determiná-los, vamos trabalhar com essa equação da combinação linear. E, chegando na igualdade de vetores, obtemos um sistema que nos fornece os valores de A e B. Agora, podemos, então, reescrever a expressão obtida para a transformação linear, substituindo A por menos 5x menos 2y e B por 3x mais y. Assim, como obtivemos que T transforma o par ordenado xy em outro par ordenado, combinando na primeira coordenada menos 2x menos y e na segunda coordenada menos 8x menos 3y, podemos agora calcular o valor da transformada aplicada no par de coordenadas 0, 1. Calculamos a primeira coordenada fazendo menos 2 vezes o 0 menos 1, e a segunda coordenada será o resultado de menos 8 vezes 0 menos 3 vezes 1, que resulta no ponto de coordenadas menos 1 e menos 3. Trabalhamos assim nesses exercícios formas de encontrar a matriz de uma transformação linear e como obter a expressão de uma transformação linear. Nos próximos exercícios, trabalharemos com a imagem, núcleo e transformações no plano. Bom estudo!